Olá, amigos do Critica Brasil, Edmar de Moraes, falando a verdade, doa a quem doer. 3 anos do impeachment, o que a mídia tem a ver com isso, parte 2. Eu vou fazer agora a leitura da parte 2 para concluirmos o texto que eu dei início. Então, eu vou concluir a leitura para que os senhores possam fazer as suas críticas, autocríticas e análise da atual situação do Brasil, do PT e principalmente do presidente Lula e o porquê ele se mantém preso até agora. Tá bom? Então, eu vou iniciar. Vou voltar algumas palavras atrás para que vocês retomem a parte 1. Então vamos lá. Prontamente a classe média atendeu à convocação da mídia, vestiu-se de verde e amarelo, levou seus filhos devidamente acompanhados pelas babás e foi às ruas dançar em torno do pato amarelo da Fiesp. A queda de Dilma era uma questão de tempo. Por outro lado, manifestações favoráveis à permanência do governo também eram realizadas em todo o país, porém sem ter a mesma cobertura por parte da imprensa. Entrava em cena a velha e eficaz manipulação midiática. Parte 2. Uma breve análise hermenêutica, que significa interpretação textual, filosófica e real do que está acontecendo. Uma breve análise hermenêutica sobre 2 manchetes publicadas na época pelo jornal O Globo ilustra bem o caráter tendencioso da imprensa brasileira sobre uma das manifestações pró-impeachment. O periódico da família Marinho noticiou em sua capa, abre aspas, Brasil vai às ruas contra Dilma e Lula e a favor de Moro, fecha aspas. O que, capciosamente, poderia levar o leitor à falsa conclusão de que toda a população brasileira compactuava com a ideologia exaustivamente difundida pelos principais veículos de comunicação. Em contrapartida, a manchete de O Globo, dia seguinte a um ato pela permanência de Dilma, apontava: aliados de Lula e Dilma fazem manifestações em todos os estados. Como se tais mobilizações populares representassem somente os ideais petistas e não os anseios de todos aqueles que lutavam contra a execução de um novo golpe de Estado no Brasil, independentemente de sigla partidária. Sendo assim, com o país já demasiadamente polarizado, no dia 17 de abril de 2016, num típico domingo de outono, com transmissão ao vivo, assim como os grandes clássicos de futebol, a Câmara dos Deputados votaria pela aceitação ou não do impeachment de Dilma Rousseff. Parafraseando o título de um clássico documentário irlandês, abre aspas, o golpe foi televisionado, fecha aspas. Não obstante, o que se viu naquela fatídica noite dominical, foi um dos episódios mais grotescos da história brasileira. De maneira geral, os discursos proferidos pelos parlamentares foram pensados levando em consideração a grande visibilidade midiática que aquele momento único proporcionaria. Diante das câmeras, era preciso passar uma imagem de cidadão do bem, extremamente ético e honrado em suas atitudes. Em suma,
o perfeito exemplo de um membro da, abre aspas, tradicional família cristã brasileira. As retóricas pseudo-moralistas contra a corrupção deram a tônica do discurso parlamentar, favoráveis ao impeachment de Dilma, e as palavras que mais se ouviram na Câmara foram, abre aspas, Deus, fecha aspas, e, abre aspas, família, fecha aspas. Em raríssimas oportunidades foram apresentados argumentos para o afastamento da presidenta. Discutir ideias não rende votos, abre aspas. Devem ter pensado muito deputados. Fecha aspas. Por outro lado, a transmissão ao vivo do impeachment trouxe para o grande público as inúmeras incoerências de um Congresso mais conservador na nova República. Naquele 17 de abril, foram tecidos elogios a figuras controversas como torturadores do regime militar, grileiros e políticos reconhecidamente corruptos. Já as vaias e os aplausos que os acompanhavam a cada voto dos parlamentares deram a impressão de termos assistindo um programa de auditório e não a uma reunião de indivíduos que possuíam a prerrogativa de tomar decisões que influenciariam os cotidianos de todos os brasileiros. Passado 3 anos do impeachment, de acordo com dados recentes fornecidos pelo Manchetômetro, website de acompanhamento da cobertura da grande mídia sobre temas de economia e política, que não possui qualquer filiação com partido político ou grupo econômico, mesmo com o Partido dos Trabalhadores, fora para a presidência e Lula preso. O PT ainda é o partido mais criticado pela grande mídia. Fator que comprova que o objetivo não era apenas retirar esta agremiação partidária do poder, mas eliminá-la da própria vida pública do país. Evidentemente, seria reducionista e equivocado acreditar todos os males pelos quais o Brasil passa as ações da imprensa hegemônica. Todavia, mais do que nunca, é preciso refletir e questionar seriamente sobre os objetivos ideológicos estão por trás dos discursos midiáticos. Pois, lembrando as palavras do historiador Sérgio Buarque de Holanda, enquanto os meios de comunicação do país estiverem concentrados nas mãos de poucos grupos familiares que estão ligados, sem exceção, ao pensamento conservador, a democracia do Brasil continuará sendo um, abre aspas, lamentável mal entendido. Francisco Fernandes Ladeira é mestre em Geografia pela UFS e professor do PROEJA, do IFES Campus Vitória, autor em parceria com Vicente de Paula Leão do livro A Influência dos Discursos Geopolíticos da Mídia no Ensino de Geografia, Práticas Pedagógicas e Imaginários Dissidentes, publicado pela editora CRV. Este texto é a segunda parte para que eu pudesse enviar o vídeo, pois trata-se de um texto muito longo. Prestem atenção nos dois temas e vocês vão entender o engodo que a mídia clássica, convencional, nos levou e fundiu a cabeça de muita gente intelectual ou pseudos intelectuais e que trouxe a classe pobre a defender a sua própria destruição. Esperamos
uma luz no fim do túnel, que o presidente Lula seja hoje liberado e volte para casa e abra sua boca para nos defender. É isso que importa. Edmar de Moraes, falando a verdade, doa a quem doer. Tchau e até uma próxima oportunidade.